está confirmadíssimo. Mas queria dizer 3 coisinhas. Uma era clarificar um pouco aquilo que eu disse e reafirmo sobre o medo na comunidade de falar. Reafirmo isso. Volto a dizer, vocês são uma comunidade de estudantes esclarecidos, não têm esse medo de falar, mas não se esquecem que são mais de 100 mil e têm medo de perder o emprego, por exemplo, medo de hipotecar, não falam, têm receio de dar um subsídio de reinserção que têm, também têm medo de protestar, que podem perdê-lo. Isso existe. Portanto, eu reafirmo o que disse, mas naturalmente os mais esclarecidos vão sempre em vantagem, porque podem sempre argumentar, não é? Sobre a informação, volto a insistir que a informação, mesmo há de facto o CNAE, aos programas do NOS, escolhas, tudo isso tem melhorado muito, desde que foi feito tudo aquilo do ACD, houve muita coisa que melhorou. Mas tem esta carga também governamental, tem sempre, há sempre esta carga e mesmo a informação nunca é apreendida da mesma maneira, não é? Nós dizemos aqui uma coisa, como eu estou a dizer, e se calhar nem todos apreendem da mesma maneira. O que é preciso é haver intermédios, por exemplo, são associações que deviam fazer um trabalho junto dessas comunidades menos esclarecidas e às vezes não fazem, como vocês naturalmente também saberão, não fazem esse esclarecimento intermédio, não é? E não chega lá, não chega. Umas vezes porque as pessoas que estão intimidadas não vão aos sítios, outras vezes não chega na linguagem mais simples, mais comum. Portanto, é importante que hajam estes grupos intermédios. Sobre a comunicação, sobre a informação, há a informação de ordem individual, que foi aqui muito falado, aí parece que todos estão muito bem informados sobre os vossos problemas individuais e os documentos, e depois há a informação de ordem geral de interesse público. E quando eu falo em informem-se, não é só a informação individual, é a informação do contexto do país em que vocês se inserem. Agora estão aqui, amanhã podem estar em Inglaterra. Convém que vocês tenham a informação do contexto dos assuntos de interesse público. De informação jornalística, que é outro tipo de informação. Naturalmente o professor Pedro Góes aflorou aqui umas questões importantes sobre um jornal. Eu até me interrogo, mas não haverá estudantes de comunicação social cabo-verdianos que queiram fazer eles também as suas próprias coisas? Nunca aparece ninguém. Eu própria já tentei a pedido do jornal, encontrei uma menina nova que ela desistiu ao fim de uma semana. Eu não sei se entendem que é fácil. Isto é que ser jornalista também tem responsabilidade. Não é só escrever e pronto. Há responsabilidades, não é? Muito concretas. Mas podem fazer muita coisa. Agora há tantos meios, pode até um jornal, que eu estranhamente nunca houve um jornal cabo-verdiano em Portugal, que é uma coisa que me intriga imenso. Outra última questão que eu queria também aqui recordar é a história dos lobbies, que o professor Góes falou aqui, e houve há uns anos atrás, num período, o Arnaldo Andrade foi embaixador, foi um deles, por exemplo, a Celeste Correia foi deputada e durante muito tempo, Fernando Cá, nesse período, havia muito lobby porque havia representantes, deputados das comunidades. Estão a ver? Havia deputados das comunidades, da Guiné, de Cabo Verde, e ainda houve um de Angola, salvo erro, mas durou pouco tempo, esse teve pouco tempo. E nessa altura havia muitos lobbies porque eles próprios, eu própria, frequentava o Parlamento no meu trabalho e via-os lá. E depois até muitas vezes por não tocar-te lá porque éramos colegas quase ali, não é? E o que é que acontece? Acabaram com isso. Era talvez a altura de também se voltar a pensar num deputado das comunidades aqui no nosso Parlamento. E portanto, as coisas tornaram-se mais difíceis. Entretanto, as próprias organizações desmantelaram-se um pouco, desapareceram pessoas que tinham. Eu lembro-me da Alcina de Valentim, que era uma senhora com quem nós, qualquer coisa, falávamos para a Ação Cabo-Verdiana, a saber informação, a saber. Hoje não há interlocutores para isso. Eu própria sei disso, eu própria constato isso. Não há interlocutores na Associação Cabo-Verdiana, por exemplo, que respondam por questões ou mais políticas ou façam a ponte com o Parlamento Português. Não existe. Portanto, há um vazio muito grande. As pessoas desapareceram, essas pessoas. O Parlamento acabou com os deputados das comunidades. Portanto, há aqui um grande vazio. Talvez seja a altura de vocês tomarem agora, se calhar com novas ideias, novas coisas, alguns lugares. Têm uma grande oportunidade, como já foi aqui falado, que é agora as autárquicas. Façam esse desafio. A nossa lei diz reciprocidade com Cabo Verde. Para além da questão da residência, que é só preciso 2 anos. Mas há também a reciprocidade que ninguém usa.